Oi pessoal, tudo bem? Eu estava aqui estudando no escritório e percebi que me marcaram no post agora sobre toxina botulínica e bruxismo. Queria então dar para vocês a minha opinião sobre esse assunto. Bom, eu vejo que às vezes a confusão se dá porque a gente precisa primeiro saber sobre a doença, sobre o problema e segundo saber conhecer o hospedeiro. Então vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre o bruxismo, que não é considerado hoje nem mesmo uma doença, nem mesmo uma disfunção, ou uma desordem, ou um distúrbio do sono. Ele é considerado apenas uma atividade, ok? Então o bruxismo em vigília, ele é uma parafunção, ok? E o bruxismo do sono é uma atividade que acontece durante o sono, que tem a ver com a função da musculatura mastigatória. Bom, existem ainda uma grande discussão sobre essa definição do que é o bruxismo do sono. As definições elas são antigas, elas têm mudado e o que a gente vê é uma tendência de que a gente parar de contabilizar ou mensurar o bruxismo em função das ativações, dos eventos, dos episódios, né? Ou como chamado lá atrás de atividade muscular mastigatória rítmica, né? Então a gente classificava o bruxismo como atividades musculares mastigatórias rítmicas que poderiam ser como tônicas ou como fásicas, essas ativações musculares. E hoje a gente parece perceber que o mais importante não é a quantidade de eventos em si, mas o tônus, né, dessa musculatura, o tanto que essa musculatura fica ativada ao longo da noite, de maneira geral, ok? Então, olha só, é claro que a toxina botulínica ela não vai mudar isso, ela não vai mudar a quantidade de ativações, porque quem determina essa contração muscular é o sistema nervoso autonômico. É uma contração involuntária, uma contração determinada, né, pelo sistema nervoso autonômico. Então, a toxina botulínica não vai ter essa capacidade. O que ela vai fazer vai ser diminuir a força muscular. Então, quando eu indico a toxina botulínica para tratar ou curar um distúrbio que tem a ver com uma ativação neurológica, não faz muito sentido, ok? No entanto, quando você tem uma queixa de um bruxismo primário, ou seja, você já excluiu um bruxismo secundário relacionado a distúrbios respiratórios do sono ou a uso de algum remédio ou substância, poxa, e esse bruxismo primário está provocando problemas odontológicos, tamanha força do paciente, e normalmente esses pacientes que têm muita força são pacientes mais braquicéfalos, pacientes mais face curta, tá certo? Então, eu excluí o bruxismo secundário, é um bruxismo primário. Poxa, eu já fiz placa, o paciente quebra a placa, o paciente teve uma perda dentária, e o paciente é realmente um paciente muito braquifacial, eu não vejo problema algum a indicação do bruxismo, eu não vejo como algo de errado, tá certo? Eu vejo como alguma coisa que pode sim até trazer que o custo-benefício compense, né? E não é uma coisa que o paciente vai ter que fazer sempre. A musculatura vai ficando um pouco menos potente com o tempo e talvez isso seja seguro, né? E ético, ok? Não vejo como um problema. Talvez eu veja como um problema a gente não fazer a toxina botulínica e esse paciente quebrar dente, quebrar placa. Agora, tem que ser muito bem indicada, né? Ela tem que ser indicada nesses casos, ok? Realmente pacientes que têm um histórico de problemas odontológicos, né? Que às vezes fazem um implante no dente perdido e esse implante também tem sucesso, tamanha força muscular. Então isso, pessoal, é a minoria dos casos, ok? Então a gente não deve indicar a toxina botulínica de forma desenfreada, mas também a gente não deve achar que não existe um espaço para a sua indicação. Então, esses pacientes braquifaciais que têm um masseter muito potente, para esses casos eu acho interessante. Inclusive tem vários trabalhos mostrando que anatomicamente esses pacientes têm mais fibras do tipo 2. E aquela preocupação de provocar uma osteopenia
faz sentido se o paciente for face longa, porque já tem a cortical mais fina, medular menos densa, mas para esses pacientes face curta, o côndilo é gigante, quase não cabe na fossa, tá certo? A cortical é super espessa, a medular é densa, então não há preocupação desses pacientes face curta de provocar uma osteopenia, ok? Então não basta a gente entender, né, ou conhecer a doença, ou distúrbio, ou atividade como bruxismo, é também importante a gente saber quem é o hospedeiro, tá certo? Tanto na dor quanto no bruxismo, ok? Valeu, pessoal, bom final de semana.